Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres em 2023. Cá continuamos. 2023. Eu acho que ainda não me habituei ao 2023, tentarei, mas cá continuamos e que vamos a esteja 5 a de ser. janeiro, portanto, Exatamente. Amanhã é o nosso dia dos reis. Amanhã depois temos de tirar a árvore. Vamos nós desmontarmos a árvore durante o programa? Acho que não. Olha, era giro. Pronto, perguntas Traziam as amanhã. caixas e arrumávamos a E árvore. depois o que é que fazíamos à convidada desse dia? Então depois, quando Punha-me lá a terminamos, trabalhar também. conversamos. Também pode ser. Pronto, olha, não sei. Sugestões. Vocês Sugestões para a agarram, produção se para ver se quiserem. querem fazer amanhã. Logo vemos. Bem, é sempre um gosto de estar aqui e hoje temos um programa bastante interessante, onde vamos aqui esclarecer, dar alguns alertas. Alerta, atenção para trabalhadores independentes. Portanto, começamos já o ano a começar a ter tudo certinho. Ainda só teve 1, 2, 3, 4 até hoje, dia 5, para estragar, mas ainda não estragou nada de certeza. Portanto, agora vai começar a fazer tudo direitinho a Será que partir as de pessoas hoje. estão a pensar que hoje é comida? Não. Nutrição. Alertas, Exercício. alertas, dicas fiscais. Já disseste? Sim, acho que tinha dito. eu Ano não fiscal. Mas se calhar não disse, pronto. Ainda estamos muito cheios do... Trabalhadores independentes. Exato. Disseste. Ainda estamos muito cheios da passagem do ano. Foi uma passagem do ano muito boa. Eu ainda estou... Animada. Ai, Enfim. a passagem. Exato. Mais. E então, lembrar as nossas redes sociais? Pois é, temos o programa Conversa de Mulheres, que está nas redes sociais, no Facebook Conversa de Está muito Mulheres bom. e o Instagram Conversa.mulheres. Encontra muita informação referente ao programa, as nossas convidadas, as páginas para você seguir. Também encontra nos Insta Stories. Stories. So nice, Cláudia. Encontra o quê? A programação semanal, os promocionais e muito mais. Portanto, siga as nossas redes sociais e esteja sempre em alerta. E às vezes as nossas convidadas, também elas próprias fazem os seus vídeos sobre a sua passagem aqui pelo programa. Então, às vezes temos também lá alguns vídeos que fazemos repost, são muito engraçados. Repost. We are in English today. Yes. Bem, então temos também algumas situações bastante interessantes, portanto, passe por lá, passe pelas redes sociais, passe pelo YouTube, veja e reveja, e em programas como o de hoje, faça já assim alguma maneira de os fazer um underline para depois poder ir consultar quando precisar, porque de certeza que vai ser preciso mais vezes ainda ao longo deste ano. E tem YouTube. Exatamente. YouTube. Portanto, temos o YouTube, canal Curiagos TV, para quê? Para subscrever ao canal. Qualquer programa que é colocado, é colocado todos os dias. Exatamente, segunda à sexta. Não, todos os dias é colocado, 15 dias depois de ter passado. Exatamente. Não é só quinzenalmente que se coloca, Cláudia, é todos os dias. Às 15 horas há um programa novo. Há um programa novo. Hoje é segunda, às 15 horas há um programa. Hoje não é Hoje é segunda. dia 5. Eu sei. Este programa vai estar disponível daqui a 15 dias. Exatamente. 14 na realidade. No dia 19. Ai, são muito chatas. Pronto. É as matemáticas, Cláudia. Desde que já entrar nesta coisa que hoje vamos para as contas, Cláudia. Tem que ser. Isto demora a aquecer. Isto demora a aquecer. Até agora. Agora começarem as contas. Mas vai correr bem, vai correr bem. Inscreva ao canal, esteja sempre para rever, para partilhar então estes programas de nutrição, exercício, Dicas fiscais, mais sérios, muito importantes, com dicas muito importantes, que vai ajudar a ter uma carteira maior. Exatamente. Pelo menos a evitar coimas e multas é esse o objetivo. A tirar tanto da carteira. Exato. Bem, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos passar um separador e já voltamos. Até já. Então vamos receber a nossa convidada e temos connosco a Ludmila Rebola. Olá, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada. Porque Tão bom recebê-la. Apesar de ter estado cá o ano passado, não foi assim há tanto tempo. Pois não. Pois não. Muito obrigada novamente. Hoje é um dia muito feliz, início do ano. Sim. E mais?
e um dia muito feliz para mim. Porquê? Porque o meu filho faz hoje 18 Parabéns. anos. Parabéns. 18 anos. Pronto, antes das dicas fiscais, 18 anos, aquela idade de dor que os adolescentes todos querem tanto chegar. Exatamente. Preparar-se para a vida ativa no trabalho, não é? Portanto, ele não vai ter desculpa para errar porque tem aqui a mãe que pode ajudar. Boa. Exatamente, mas Já está a pôr o seu filho a trabalhar. é já logo de início, logo de início. Portanto, já vai com a lição toda dada. Como é que ele se chama? André. André, parabéns. Parabéns, André. E olha, boa sorte, já que já vais trabalhar. É verdade, é verdade. Ludmila, faça aqui um enquadramento. Quem é a Ludmila? O que é que faz? Para, antes de começarmos aqui já com Muito as bem. contas. Muito bem, então a Ludmila é trabalhadora independente, mas não Sim. fosse, não é? Portanto, Sim. sou freelancer também. Trabalho na área da contabilidade e da consultoria fiscal para trabalhadores independentes, remote workers, nómadas digitais. Que é aqui um bocadinho a sua a minha área de praia. diferenciação É a e minha- que é a sua praia. É a minha praia, exatamente. Aquilo que é quase o inferno de muita gente é a sua praia. É um inferno para muita gente até virem ter comigo. A partir do momento em que me têm no ao seu paraíso. lado, eu sou um agente Passam do a ser sossego. umas Maldivas. São umas Maldivas assim Já ouço diferentes. as gaivas. Paraíso fiscal, paraíso fiscal. A Ludmila é o paraíso fiscal para muita gente. Pronto, olha, desde que seja Eu tudo tenho na trabalhado legalidade. para ser uma agente do sossego. É assim que eu me gosto de. Eu gosto que os meus Sossego. clientes me vejam. A sua agente do sossego. E para isso que cá porque estou. é um assunto aqui Tá que bom. tira muitas noites de sono também às pessoas, não é? Muitas, muitas. Nem imaginam o quanto. Há pessoas que, infelizmente, e eu especializei-me nisto mais porquê? Porque este tipo de trabalhadores ou empreendedores, muitos deles não têm capacidade financeira, e isto é uma realidade, e nos tempos que se correm mais ainda, para ter um consultor particular, enquanto que as grandes empresas têm consultores a full-time, os trabalhadores E independentes, são para além... especialistas em várias áreas, não é? Exatamente. Eu estou-me a lembrar que acho que foi no final do ano, sim, se calhar até foi a semana passada e para mim já foi há imenso tempo, isto passou o ano e eu já não me lembro bem, que tivemos aqui alguém a mostrar o seu projeto, mas que fazia isso no o seu emprego principal era Exatamente. isso, era consultora Exatamente. numa grande empresa de aviação e especialista em, se eu não me engano... Fiscalidade, direito fiscal, não sabes de quem é que eu estou a falar, não é verdade? É que eu não me lembro do nome das pessoas. Sou péssima com nomes. O seu é fácil porque é tão diferente, estranho. É diferente. Também sou Tão péssima com o diferente, nome, pronto. também sou péssima. Pronto, eu sou péssima com os nomes, mas lembro da história das pessoas. E então essa pessoa só faz isso, Exato, não é? exatamente. Portanto, as grandes empresas, se calhar, até têm 1, 2, Tem 3 que está ali a vários. tratar. E os trabalhadores independentes, para além de não serem, pelo menos no regime simplificado, para além de não serem obrigados a ter um contabilista certificado, que também é uma falha, não é? Portanto, é menos uma mais-valia para o seu negócio. A consultoria é uma coisa que devia obrigatoriamente estar agregada à contabilidade. E nos dias de hoje, cada vez mais devia ser assim. Mas, infelizmente, não é. E São por duas haver coisas separadas, São duas não é? coisas separadas. A maior parte dos gabinetes de contabilidade prestam o serviço operacional, mas não fazem a consultoria. E nos dias de hoje, nos negócios de hoje, para as pessoas do novo De hoje, século, sim. exatamente, cada vez mais é necessário termos junto de nós um consultor. E porquê não ter um consultor, ainda que para trabalhadores independentes não precisa de ser a tempo inteiro e não o é? Poderá ser esporadicamente. Portanto, eu também faço o trabalho de consultoria para estas pessoas, de modo a que consiga encaminhar sempre o melhor possível e para evitar todos aqueles erros iniciais que se fazem no final do ano, como foi o ano passado, não é? Exatamente. E para não se fazer no início deste Porque isto tem que novo começar ano. desde sempre, não é? Desde logo, desde o dia 1. Desde o dia 1. Desde o Hoje dia é 1. dia 5, mas hoje Pronto. faz-se conta que é dia 1. Pronto, Portanto, estamos ainda exatamente. no início do ano, não é? Foi aquilo que eu disse há bocado. Exatamente. Pronto, espero que não tenha estragado muito estes dias. Não 5 deu dias para... certos a Sim. recuperar do ano novo. Sim, das festas. alguns, se calhar, ainda nem abriram. Há pessoas que fazem assim umas férias mais prolongadas. Sim, não é? muitos se calhar ainda não abriram. Muita Sim. gente está à espera para abrir atividade. E é Sim. por aí que nós vamos começar. Muito bem. E conte-nos só como é que foi aqui o seu percurso, como é que ganhou aqui esta bagagem para agora poder ajudar estas Sempre pessoas? trabalhei com contabilidade, portanto, desde muito nova, e para além de que também fazia empresas. Mas eu comecei logo com os trabalhadores independentes e sempre notei este déficit. Não têm o tal acompanhamento. O regime simplificado não é obrigatório por lei ter uma contabilidade com um contabilista certificado, desde que tenha um volume de negócios abaixo de 200 mil euros e que seja no regime simplificado. Quando já ultrapassa... Já agora explique-me o que é isso, porque eu não faço ideia. O que é o Então, regime simplificado? Qual é que é o outro?
É assim, o regime simplificado é aquele em que o trabalhador independente ou o empresário não ultrapassa o volume de negócios de 200 mil euros ao ano. Pronto. Quem ultrapassa este volume de negócios já é obrigado a ter contabilidade organizada e, neste caso, um contabilista certificado que é o responsável pelas contas dessa pessoa, portanto, por envio da declaração e pela contabilidade. Quem tem o regime simplificado não é obrigado a nada, ou seja, age em nome próprio, portanto, é o próprio que submete, que se identifica perante a autoridade tributária. Exatamente. Portanto, não tem um contabilista. Mas pronto, muitos deles têm-me a mim como consultora e como parceira dos seus negócios. E sou eu que faço toda a gestão da contabilidade e das finanças do empresário e também da própria família, porque eu também vou aos filhos, vou à mulher, vou aos abonos. Porque depois às vezes isso está tudo englobado, não é? E eu, quando trabalhava em gabinete, sentia que havia essa falta de acompanhamento. E lá está, e o meu... Não é um dever ético, porque não, mas acho que é estar dentro de mim, portanto, é algo que eu quero muito ajudar. É claro que a gente não pode viver para bono, não é? Como é óbvio, não é? Sim, claro, a gente ajuda muito, não é? Mas não podemos sobreviver a ajudar só. Mas eu dou muito daquilo que tenho aos outros. E acho que foi esse o facto de eu dar tanto ao início que me levou também a chegar até aqui. Também acho que costuma-se dizer que Deus abre uma porta e fecha uma janela, e a mim o meu caminho tem sido assim. Tem sido que ajudou tantas pessoas e se empenhou também a resolver os problemas que eram os delas como se fossem seus. Eu acho que isso, ter alguém que faz isso connosco, porque não é por nós, é connosco. Mesmo que a pessoa, está a pagar, porque é como disse, toda a gente precisa de viver, não é? E se faz esse serviço, mas se a pessoa fizer aquilo mesmo ali a sério, eu acho que é um descanso. Eu costumo dizer muito isto aos meus clientes. Para mim o dinheiro é tudo igual. Eu tanto trato um cliente que ganha 10 mil euros ao ano como um que ganha 100 mil. A mim não me interessa. Se eu puder poupar nos dois de igual modo, para mim é igual. Portanto, e é mesmo como disse, eu trato das coisas dos outros como se minhas fossem. Pronto. Portanto, aqui a ideia é sempre dentro da lei, nunca fora da mesma, como é óbvio. E porque há bocado brincámos com o paraíso fiscal, mas estamos a falar aqui de tudo o que é dentro da lei. Exatamente. Há coisas que estão previstas na lei. E as pessoas não sabem. Exatamente. E não usufruem. E não usufruem, com grande pena minha. Pronto, podia aparecer assim um alerta. Olha, estás a usufruir. Claro. E há muitos alertas. Eu tenho alertas por tudo quanto é sítio, portanto, nas redes sociais e no... Tem, mas as pessoas não têm... A Ludmila, sim. A Ludmila, mas as finanças não dizem, olha, você se calhar conseguia poupar-se... Não dizem. Claro que não, claro, não interessa. As pessoas, quando vão à repartição de finanças, só ouvem aquilo que perguntam. E muitas das vezes as pessoas reclamam que a autoridade tributária não informa bem. Mas às vezes também temos que nos pôr do lado de lá, do lado de quem está a atender. Muitas das vezes os funcionários também respondem àquilo que lhes é perguntado, não é? Se a pergunta for mal formulada, a resposta vai de encontro a isso mesmo. Portanto, não podemos estar a ouvir uma coisa diferente, mas obviamente que os funcionários da autoridade tributária não estão ali para prestar consultoria. Se a pessoa vai lá e diz que quer abrir atividade de hoje, com este volume de negócios, a pessoa não está ali e diz assim, não, olha, veja lá, espere mais um bocadinho, meta um bocadinho de volume de negócios mais abaixo, que o negócio pode não correr bem e depois vai ter obrigações... Claro, não é esse o trabalho deles. Não é esse o trabalho deles. O trabalho deles é, quer abrir com este, ok, vamos fazer. Pronto, albarda-se o burro à vontade do dono. Sim. E é mesmo assim, infelizmente é assim. Diferente. E já agora, Ludmila, no seu site, não é? Tem aqui esses tais... vários pacotes que as pessoas podem ir ter consigo, que variam... os pacotes vão sendo diferentes conforme os seus serviços que a pessoa contrata, não é? Consoante a necessidade de cada pessoa. Portanto, a pessoa pode querer iniciar atividade, pode já ter a atividade aberta e não se sentir confortável com o que tem e pede uma revisão, e eu vou rever e vou analisar se está tudo bem enquadrado, e se não tiver, há sempre hipótese de fazermos alterações. As mesmas podem surtir efeitos ou não, e às vezes há coisas que são irreversíveis, não é? Portanto, há muita coisa que se faz de início e acaba por ter efeitos prolongados no tempo e que só podem ser revertíveis ao fim de algum tempo. Pronto. Basicamente são coisas mais complicadas, mas há solução. Mas tem vários, isto para dizer que tem vários pacotes lá, vamos assim dizer. Exatamente, consultoria, de contabilidade, de revisão,
para regime De um simplificado, acompanhamento, de um não é? acompanhamento, exatamente. Ou seja, ao longo do ano. PECs de empreendedorismo em que ajudo os meus clientes a abrir a atividade corretamente, a delinear os próximos passos e a escolher o enquadramento que mais lhe é favorável, consoante a altura do ano em que nos encontramos. Porque eu acho que da outra vez nós não falámos sobre isso não aprofundámos. e queria aqui deixar esse underline, como eu costumo dizer, este sublinhado sobre isto que pode... Portanto, lá está, diferentes pacotes... Cada caso é um caso. Exatamente. E então, hoje, O tema. o tema. Porquê que janeiro é um mês tão importante na vida de um trabalhador independente? Primeiro porque janeiro é aquele mês em que muitos dos meus clientes e muitas das pessoas que entraram em contacto comigo, e quem também não entrou, uns por conhecimento e outros sem o mesmo, não é? Querem abrir atividade nas finanças. E a primeira pergunta que toda a gente pergunta é: e agora? Abro como? Como é que eu vou fazer? Vou constituir uma empresa? Vou abrir quando e como e em que regime? Depende muito. Portanto, para quem nunca foi trabalhador independente e vai abrir agora a atividade, tem que avaliar o seu volume de negócios, a atividade que vai desenvolver e o regime de contabilidade em que se quer enquadrar. Existindo vários regimes. Eu geralmente enquadro os meus clientes em duas situações. Sempre que possível, eu enquadro no regime isento, que é abaixo de 12 mil euros. Mas, obviamente, se chegar um cliente ao pé de mim e me disser que tem uma avença mensal com um cliente de 5 mil euros, eu vou ignorar esse facto, porque não vou conseguir enquadrá-lo no regime isento, porque logo ao fim de 2 meses e meio ele ultrapassa o limite previsto por lei. Sim. Exatamente. E como também ele vai ter um volume de negócios superior a 12.500 euros, tem que ficar enquadrado no regime de IVA trimestral, com obrigações trimestrais de IVA de 3 em 3 meses. E como o volume vai ser tão elevado, ele vai necessitar justificar despesas. Portanto, é muito natural ele ficar no regime de IVA trimestral, porque para ele até vai ser mais benéfico. Pode deduzir despesas, pode aproveitar o IVA das compras e de despesas relacionadas com a atividade e pode deduzi-lo também. Se trabalhar com empresas portuguesas, cobra o IVA ao cliente, mas vai deduzir o IVA de despesas que ele vai suportar relacionadas com o trabalho dele. Ou seja, deixa eu ver se eu percebi ou que não percebo nada disto. Então, se a pessoa se acha que não vai ter os 12 mil anuais, deveria ficar nesse regime... No isento. No isento, Exatamente. não é? E é isento sempre ou isento é o tal que nos É tinha falado que era isento durante um ano? ou seja, a isenção, há aqui duas isenções diferentes. A da Segurança Social falamos mais ok. Agora, então só era em termos isso. de finanças, quando nunca se ultrapassa Os 12.500, está sempre no isento, sem 12 mil. obrigações. Ok. Sem obrigações. Este ano que está a decorrer, ainda não está bem aprovado, não é? Mas Sim, o limite é 12.500 euros. Foi proposto para o Orçamento de Estado a subir o regime para mais de 1.000 euros, salvo erro. Ok, Exatamente. assim já poderiam ir até aos 13 mil. Exatamente. Mas neste momento, Ainda não... 12.500 euros. E o que é que acontece? Quem nunca ultrapassa este limite fica no regime isento e não tem que entregar declarações nenhumas. Faz as suas faturas no Portal das Finanças ou no seu programa de faturação, não cobra IVA e não faz retenção na fonte. Imagina, se fatura 500 euros a um cliente, é 500 euros que fatura e 500 euros que recebe. Não há nenhuma dedução a este valor. Para quem está no regime de IVA, já tem que acrescer o IVA e fazer retenção na fonte, que pode ser de 25% ou de 11,5% de consoante a atividade que tiver, o código de atividade. E já tem que entregar declarações trimestrais de 3 em 3 meses. Mas essas pessoas, em contrapartida, também podem apresentar as tais despesas para ajudar a... Só essas é que podem Só apresentar. estas, porque as outras já não podem. Já não interessa nada. Portanto, lá está. Daí a importância da pessoa escolher bem onde é que vai ficar. Escolher bem, exatamente. Então, e se a pessoa estiver indecisa? Porque ainda não sei hoje, a data de hoje é janeiro, estou a começar... Se não souberem, ainda melhor, a resposta já está dada. Sempre regime de isenção. Porque se ultrapassar os 12.500 no decorrer deste ano, não acontece nada, pelo menos em termos de IVA, porque todas as alterações que se vão efetuar em termos de IVA só vão produzir efeitos no ano seguinte, em 2024. Portanto, mesmo que um trabalhador abra atividade agora, em janeiro, no regime de isenção, e ao fim de 3 meses ultrapassa o valor que está previsto por lei neste mesmo ano, não é? Não acontece nada, não vai começar a cobrar IVA, só cobra IVA a partir de fevereiro de 2024. A única coisa que produz efeitos neste ano é a retenção na fonte se estiver sujeita a ela, ok?
Porque vamos imaginar, abrimos atividade agora, 5 de janeiro, e em abril, por exemplo, já ultrapassou os 12.500 euros. Grande Era muito negócio, bom, já mas vês. isso era ótimo. Mas Isso é já muito quer bom. dizer que correu É melhor do sinal que estava o a negócio está pensar. a correr Sim. bem e está a evoluir e está tudo Sim. ok. Então, o que é que acontece a partir daí? IVA não vai acontecer nada em termos de IVA, mas no mês imediatamente a seguir, aquele que se ultrapassa o limite previsto por lei, tem que se fazer retenção na fonte. Então, no mês de junho já teria que reter na fonte. O que é a retenção na fonte? Como os trabalhadores por conta de outrem. É adiantamento ao Estado. É o mesmo que... Começa a ter que pagar aqui uns IRS, exatamente. Sim. Mas isto só acontece quando se trabalha para empresas portuguesas com contabilidade organizada, ok? Portanto, se houver... Só se faz retenção na fonte com clientes que tenham Os outros não contabilidade fazem isso? organizada. Não. Porquê? Porque quem vai entregar esta retenção na fonte tem que ser uma empresa que tenha contabilidade organizada, porque é a única exato. entidade que pode emitir uma guia de retenção na fonte e entregar esse valor que era suposto vir para nós, mas não vem. Então é entregue por um terceiro ao Estado, em nosso nome. Um estrangeiro, uma empresa estrangeira não pode entregar retenção na fonte. Então como é que fazem essas pessoas? Não fazem retenção na fonte. Acertam as contas com o Estado no final do ano. Um trabalhador independente que trabalha com uma entidade estrangeira está ao abrigo das regras de localização ou então do artigo 6º do Código do IVA. Se for uma empresa, é complicado. Meu Deus. É complicado. Devia ter trazido uma caneta. Isto é complicado, é mesmo complicado. Por isso é que é Sim, necessário esta informação. Sim. Portanto, quando... E na realidade, nós estamos aqui, nós não estamos tão dentro deste assunto. Portanto, há muitas coisas que a Ludmila está a falar e que eu já vou entendendo assim por alto, mas quem vive isto, de certeza está a dizer, era mesmo isto que eu por causa precisava de saber. Exatamente, porque as pessoas, quando têm um cliente estrangeiro, não é nada do outro mundo, não há razão para ter medo. As coisas só têm que se tratar de acordo com o tipo de cliente que nós temos. Estamos no regime isento, não acontece nada, está tudo ok, não se faz nada. Estamos no regime de contabilidade organizada, temos as obrigações. Mas quando nós, mesmo no regime isento, se tivermos diferentes clientes, não é? Se tivermos um cliente da União Europeia, é uma coisa. Um cliente de um país terceiro é outra. E se for um cliente português, já é outra situação, ok? A própria emissão dos recibos verdes, não é? É diferente. É diferente. E sempre que se tratar de um cliente da União Europeia, existe uma declaração que, independentemente do regime em que nos encontremos, tem que ser submetida, que é a tal declaração recapitulativa. É entregue sempre. Recapitulativa, É uma ouviram? declaração Escreveram? recapitulativa de IVA, que quando nós temos um cliente da União Europeia, temos um site da União Europeia que se chama VIES, ok? VIES, da Comunidade Europeia, onde tem lá os 27, mesmo, os 27, que neste momento somos só 27, o Reino Unido já saiu, portanto éramos 28, agora somos 27. Sim. E então vamos lá validar o número de contribuinte dessa empresa. Se o número de contribuintes estiver válido, então quer dizer que estamos perante uma prestação de serviços intracomunitária. Logo, se esse número de contribuinte do nosso cliente, imaginemos, da Itália, estiver válido, temos que entregar uma declaração recapitulativa todos os meses até ao dia 20, relativamente ao mês anterior. Ok, todos os dias até Isso ao são dia 20. lembretes no telemóvel. Lembretes. Verificar. Sim. Primeira coisa, verificar o número de contribuintes, se estiver válido. E se não estiver válido? Se não estiver válido, emita a fatura recibo ao abrigo do artigo 53, isento, Que é o quê? que é o regime de isenção. Ai, meu Deus. É complicado. Não daria para aprofundar muito, também para não confundir as pessoas. Sim, eu acho que é... Nós estamos aqui a aprender. Há pessoas lá em casa que estão a estão a aprender, perceber exatamente. nitidamente o que está a Sim, aprender. sim. Há pessoas que espero bem que estejam a Sim, ouvir. sim, não. Eu acho que está há- a haver pessoas que percebem. Esse artigo 53 que está a falar tem a ver com o regime isento. Tem a ver com o regime isento, que é aquilo que prevê a não ultrapassagem do limite que está previsto por lei nesse ano, e o qual que não temos obrigações de entrega de nenhuma declaração, à exceção da recapitulativa, se tivermos clientes da União Europeia. Se não tivermos clientes da União Europeia, nem essa declaração a gente entrega. Por exemplo, se trabalharmos para alguém dos Estados Unidos, faz a fatura recibo e pronto. Não precisamos de... Mas geralmente quem trabalha para os Estados Unidos, geralmente estão todos no regime de IVA trimestral, porque quem pagam muito bem e nunca estão no regime isento. Nunca só estão se nos iniciarem 12. agora mesmo. ok. Exato. E então, ainda sobre aquele site que disse, O viés. Viés,
vai-se lá em que situação? Quando se tem um cliente da União Europeia, não é? Mas quando se passou os 12 mil ou não se passou os 12 mil? Sempre. Ok. Passando ou não, tem que lá ir. Independentemente do regime em que se está, quando há um cliente intracomunitário, a primeira coisa a fazer é verificar o número. Se o número estiver válido, emitimos a fatura de acordo com o artigo correto, que é autoliquidação, artigo 6, número 6, a linha A, do Código do IRS. Estão a ouvir, não é? Que, olha, eu não passo recibos. Eu falo muita coisa, mas não passo É uma recibos. prestação Então de vocês. serviço intracomunitário, Sim. é aquilo que nós chamamos do reverse charge, que é a impressão do sujeito passivo, portanto, não se dá a liquidação do imposto, portanto, não se cobra IVA. E depois, no mês seguinte, temos que entregar a declaração relativamente a essa fatura ou a essas faturas. Portanto, se passar uma fatura ou mais para o mesmo cliente, juntam-se todas e entrega-se só uma linha nessa declaração. Se tivermos mais do que um número de contribuinte, ou seja, mais do que um cliente, há de ser uma linha na própria declaração por cada número de contribuinte. Quanto é que foi o total para cada cliente? Exatamente. Esta parte eu chegava lá fácil. Exatamente. Pronto, já recebemos aqui muitas coisas. Então, e se optar pelo regime de IVA trimestral, não é? Pronto. Que é o tal que passa dos 12 mil. Exatamente. Pronto. O que é que se tem que fazer? Muita coisa. Muita coisa. Até fez assim, Ludmila. É. Tem que Temos que respirar fundo. respirar. porque Vá. Então, É mesmo muita coisa. Não Acho é que muita coisa. Foi o último Se as programa coisas do ano. falharem, é que é uma grande Foi chatice. o último programa do ano que nós fizemos Pilates, não foi, Cláudia? Foi. Eu acho que foi. Então, olha, 30. pode ir ver o último programa do ano. Faça um bocadinho de Pilates. Nem os pilates vos salvam. Não Ok. seja assim não Interrompemos a aula de pilates. Interrompemos a aula de Voltamos para a aula. pilates. Pronto, então vamos. Nem uma aula de Mas pilates. era só para fazer pausa, faziam pausa, viam a e agora começa. outra vez. Exato. Então Teriam vamos que lá. fazer uma pausa bem maior, porque nem uma aula de pilates vai safar a coisa. Porque entra-se no regime de IVA trimestral e muitas das pessoas abrem atividade em janeiro, inconscientemente, ou vão às finanças, que não devem de ir sem conhecimento de causa, não é? Pois, nem perguntámos, é bom abrir em janeiro. É bom abrir em janeiro, sim, É bom é abrir ótimo em abrir em janeiro. Mas não deve, abrem sozinhos por sua Sim, conta, não e é? depois já abrem com IVA, E não é? abrem com o IVA e nem sequer sabem o que é que isso significa. E depois passa janeiro, passa fevereiro, passa março, abril, e depois vem uma coima. E depois ligam ou vão para as redes e dizem, apareceu-me uma coima, ou ligam para as finanças. E depois é que se lhes é explicado que tinha que ter a obrigação de entregar aquela declaração. Meus amigos, entregou. não abram atividade sem saber isto dos 12 mil. Se não têm 12 mil, estão isentos de IVA. Se têm mais 12 mil, arranjem alguém para ajudar. Exatamente. Então, estas pessoas, infelizmente, não sabem que têm que entregar essas declarações e ficam logo com uma falta nas finanças. Ou seja, depois têm uma coima porque vão ter que entregar a declaração na mesma. não é? Claro. Se tiverem imposto a entregar ao Estado, têm uma coima porque pagaram o imposto depois fora do prazo. É E que depois depois tudo o que é do outra Estado. coima, é uma percentagem, que eu agora não sei de memória, Sim. sobre o valor que está em dívida ao Estado. Portanto, Ou isto seja, é coimas e coimas e Realmente, coimas. O imposto mais grave, na minha opinião, e esta é a minha opinião, é o IVA. Eu estou sempre a dizer aos meus clientes, podem deixar de pagar tudo, mas nunca deixem de pagar o IVA. Opa, deixem de me pagar a mim, deixem de pagar a segurança social, não paguem o seguro ou uma Diga coisa isso. qualquer. A É que eles Ludmila não aproveitam. disse Não, isso, mas é só estava a verdade. dizer por ordem de prioridades. Toda a gente aqui paga a segurança social. Mas é preferível deixarem de pagar outras coisas, mas Sim. nunca deixarem de pagar o IVA. Até porque as pessoas que estão com a obrigatoriedade de regime de IVA, primeiro, não podem gastar o dinheiro do IVA. O IVA não é um encargo. Não é, o imposto não é deles, não é de ninguém, é do Estado. O dono do IVA é o Estado. Nós só somos um intermediário que entrega este imposto ao Estado. Ou seja, quando cobram, imagine, 1000 euros, o IVA, não sei, é 23% são 230 euros. por isso é que eu ia escolher. Se for os 23, não sabia se tinha outra coisa. 23. Esses 230, ou seja, vendeu uma coisa de 1230, não lhes pode Não mexer. lhes pode. Poder pode. Mas depois, quando for a altura de pagar, tem que o ir buscar Tem a que algum ter- lado. tem que ter para lhe dar. Sim. Portanto, o conselho que eu posso deixar aqui para quem nos está a ouvir, que esteja no muito, regime de IVA 23%. e que trabalhe com empresas portuguesas e que liquide IVA, que tenha que cobrar o IVA, porque se nós estivermos a falar de uma empresa estrangeira, não liquidamos IVA, portanto, não cobramos o IVA. É só para consumidores finais e para empresas portuguesas, ok? É que se cobra o IVA. Noutras situações, não. Ou guardem o valor do IVA, ou anotem, se não tiverem nenhum acompanhamento, tomem nota do valor que recebem para saberem que esse valor têm
que o entregar ao Estado, não é deles, portanto, nós só somos um intermediário. Isto é um imposto que o dono é o Estado. Eu acho que se as pessoas pensarem assim é como se recebessem um valor que naquela parte não é deles. Não Não é? nos Como se pertence. tivessem um sócio. Exatamente. Este é quase maioritário, dividir mas contas. vamos, exato, mas vamos pensar assim, se pensar assim, eu acho que essa maneira que a Ludmila está a dizer ajuda a pensar, este dinheiro não é meu, não lhe vou mexer. Não podemos É pôr mexer. logo de Pronto. parte. É pô-lo de Pronto. parte, ou num cofre, E longe da vista. longe da vista, E longe do do coração. longe da Porque vista, custa longe um do bocadinho. coração. Custa Não, muito. custa um bocadinho, Nós estamos então a em falar aqui, 1000 por euros, exemplo, de 230 euros, mas estes 230 euros em muitas situações não são 230, pode ser 2, 3, 4, 5 mil euros por mês. Sim, E custa. depois multiplicando por 3 meses, é muito dinheiro. Portanto, é pôr na cabeça que, ok, eu cobro o IVA, então este dinheiro não é para mim, é para eu guardar, porque daqui a 3 meses e meio eu vou ter que entregar este valor ao Estado, então tenho que o guardar. Portanto, isto é aquela disciplina que as pessoas têm que acabar por ter logo de início. E depois têm que cumprir os prazos, não é? Portanto, se a declaração é para entregar naquela data, é até aquela data que temos que entregar, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Portanto, temos 1 mês e meio para entregar a declaração, então temos que a entregar dentro do prazo, porque senão também te levamos coima. E as finanças só perdoam uma vez. Portanto, para quem nunca... E perdoam? Perdoam, sim. Uma vez. A mim vai não me nada perdoaram que eu Uma vez de uma 5 em vez- 5 anos. Então acho que já me posso enganar outra vez. Então Mas já é- não sei o que é que me aconteceu. Houve uma vez que eu me esqueci de pôr não sei o quê e depois pediram para ir mostrar os papéis e depois quando mostrei os papéis, aquilo até era melhor para mim se eu tivesse posto. Ok. Portanto, eles viram que não foi, que foi mesmo engano, esqueci-me. Exato. Só que como não pus aquilo, depois voltei a entregar. Como fiz voltar a entregar, toma. Coima. Porque já foi depois do prazo. Pronto. Nós podemos, para quem não sabe, e as pessoas também não sabem disto, Não, já foi eu se calhar já foi há 5 anos essa, se calhar já foi assim. Mas a mim não me perdoaram, portanto a mim eu não tive é direito porque já deve ter pago alguma coima aí nos tempos anteriores. Não. Só Se nós foi não essa. tivermos nenhuma coima nas finanças nos últimos 5 anos e nos vier uma coima... Mas isso é só para trabalhadores Não, independentes. é para qualquer pessoa. Ah, é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Maganos Qualquer não sujeito me da deram o meu perdão de primeira vez. Se calhar não pagou um IUC no tempo e pagou uma coima, pode ser qualquer coisa das finanças. Eu sou uma pessoa muito... Muito certa. certinha. Muito certinha. Sempre no último dia. Mas Ela certamente no último dia. Esse é outro erro. Ai, meu Deus, que vai ser meia-noite e o IRS não vai. Outro erro. Então, Mas é, eu Nunca sei. se entregam as coisas. Ai, meu Deus, vai ser meia-noite. Isto não vai, já lá vou eu. Porque, olha, Cláudia, imagine que o site não funciona. É, vai Imagine que dar- não tem internet. Imagine que fica sem Imagino que se computador. esqueceu da vai password. abaixo de propósito. E Imagina. normalmente, Sim, e há uns normalmente anos, vai, e aos normalmente anos vai. atrás era assim. Eu agora já... Porquê? Porquê que vai Toda a gente... Toda a gente está Porque lá. estamos em pois. Portugal, meus amores. Em Portugal Um faz bom tudo ao português deixa tudo para a última. Exatamente. Mas acho que estamos a mudar. E eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Fazer as coisas com tempo, com calma, verificar. A melhor de todas foi a vez que eu me esqueci da password. Mas isso agora também já tem forma de recuperar na hora. Sim, mas era o último dia. E era 23 Não, e agora é na 58. hora. Agora é na hora, mas antes ainda tinha que vir. Vir para casa, E a não é? senhora disse-me, olha, não sei quê, não sei quê. Então, 2 vezes. Pronto. Mas depois à última, eu disse, agora ou é esta ou já não é mais nenhuma. E acertei. Boa. 23 e 59, estar a 59. suar, eu já imagino todos aquilo. lados. Ainda me lembro é onde uma é que, angústia. ainda me lembro onde é que eu estava, que era o meu outro sofá antigo, que ainda estava virado para aquele lado. Lembro-me de tudo. Tal foi este dia. Foi trauma. Foi Serviu de trauma. lição ou não? Serviu? Pronto, agora já entreguei antes. Vá, vamos respirar, que eu já estou a hiperventilar. Não sei, Cláudia, vá, não fales sobre isso. Então, ao fim de 3 meses, este IVA trimestral, IVA, não é? IVA. Que tem que ser guardado. E mais o quê? Mais alguma obrigação? A declaração recapitulativa, se tivermos um cliente intracomunitário. Nós ainda só vamos para aí na 6ª ou na 7ª pergunta. Portanto, isto fazemos temos muito para conseguir falar. nos dois. Quase, temos 20 Não, só temos 20 minutos já, pronto. Vamos ver até onde conseguimos chegar, não é? Vamos onde Depois conseguimos. fazemos outro programa. Pronto. Portanto, e depois também temos também as outras obrigações com a Segurança Social, etc. Se tivermos que entregar, se tivermos a gozar o primeiro ano de isenção, não entregamos nada. Mas se por acaso não tivermos, também temos que entregar a declaração trimestral de 3 em 3 meses. Os prazos são mais ou menos a mesma coisa, só que enquanto que no IVA temos 1 mês e meio para entregar, na Segurança Social só temos 1 mês. E é quando? Por exemplo, agora a primeira vez que tem que entregar o IVA. primeiro trimestre em termos de IVA, Sim. ok?
Janeiro até a ao, dia março. 15, até ao dia 15 de maio, ok? E a Segurança Social é durante o mês de abril. Portanto, o IVA é desde o dia 1 de abril a 15 de maio e a Segurança Social é durante o mês todo de abril, para o primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, a Segurança Social é durante o mês de julho e o IVA é desde o dia 1 de julho até ao dia 15 de agosto. Para o terceiro trimestre, Boa, já estou quase preparada. vá. no terceiro trimestre é durante o mês de outubro a Segurança Social e depois o IVA Até do 15. dia 1 de outubro ao 15 de novembro. Ah, E o viste, quarto olha. trimestre é no ano a seguir, ok? Durante o mês de janeiro para a Segurança Social e de 1 de janeiro a 15 de fevereiro para o IVA. Portanto, neste momento estamos a ter que entregar IVA do ano passado. Exatamente, exatamente, do quarto trimestre. Para além de que este mês é um mês muito, muito importante para quem vem do ano passado e que ultrapassou os 12.500 euros, tem que entregar durante o mês de janeiro até ao dia 31 deste mês uma declaração de alterações para quê? Para se ficar enquadrado no regime de IVA trimestral, ok? Ok. Portanto, as tais pessoas que durante um ano optaram por ficar no regime isento, mas que ultrapassaram Agora, o limite. ainda bem, parabéns, palmas para vocês, agora tenho mais trabalho. Pronto, tem mais trabalho, mas é bom. É muito Sim, bom. Sim, é muito bom, Porque claro. nós não devemos deixar-nos condicionar ficar no regime isento. Nós, ao estarmos no regime isento, estamos a dizer aos nossos clientes que não faturamos mais do que aquele valor. Então só faturamos aquilo. E nós também não queremos ter um negócio que fatura pouco. Nós queremos que o nosso negócio cresça, sim com obrigações, sim com impostos, mas que cresça. Porque à medida que os impostos sobem, é porque o nosso rendimento também está a subir. E isso não tem que ser necessariamente visto de uma forma negativa. Gosto dessa sua maneira de pensar, Claro que é sim. mesmo isso. É pensar mesmo Claro que positivo. sim, claro que sim. Sim, porque senão às vezes a pessoa também se limita a agora não, vou ficar aqui, já está bom. Muitas pessoas pensam assim, ai, não posso, andam ali a fazer contas, ai, estou quase a chegar ao limite, não quero faturar mais, senão vou entrar no regime de IVA. Para quê? Não vale a pena. É bom sinal, é sinal que estamos a ganhar mais dinheiro, que temos mais clientes, que o nosso negócio está a crescer e que pagar impostos não pode ser visto de uma forma negativa. Eu gosto de ajudar a pagar poucos impostos, mas é quase impossível não pagar nenhum. Tem de se pagar. Tem de se pagar, porque senão o nosso país não anda para a frente, não é? Portanto, a gente, infelizmente... Bem, não vamos falar sobre isso, que eu não acho que é com os impostos que ele vai andar para a frente, que eles usam o dinheiro para outras coisas. Também Mas é verdade. isso é o também programa da noite, como Isso eu é sempre outra digo. Isso é à coisa. Isso é noite, outra eu agora estou de tarde. Portanto, muita atenção, principalmente o IVA é importante, sim, mas a declaração de alterações também é muito, muito importante e não podemos deixar... Portanto, se alguém agora já no final de 2022 viu que ultrapassou, tem que agora fazer a tem que alteração. entregar. Portanto, Outra coisa ao contrário. Sim. Se alguém estava no regime de IVA o ano passado e por alguma razão não chegou ao limite, também pode voltar outra vez durante o mês de janeiro para o regime isento. pode-se andar para trás. Pode. Não tem que necessariamente ficar para sempre vinculado no regime. É uma atualização, não é? É simplesmente optar. Pode continuar no mesmo, mas se não quiser, se quiser voltar outra vez para o regime isento, Isso é interessante. entrega a mesma declaração de alterações, diz o que faturou no ano anterior e automaticamente passa para o regime isento e deixa de cobrar e vir entregar declarações. Ok? Mas se por acaso, incorretamente, estava no regime de IVA trimestral e colocou assim uma cruzinha por opção, tem que ficar no regime durante 5 anos e não pode mudar. Espera aí, agora perdi-me. Então, se a pessoa ficou no DIVA por opção... Por opção, porque existe lá uma coisinha na declaração de alterações que diz se nós queremos ficar no regime de IVA por opção. E as pessoas, muitas das vezes, não me perguntem se é de propósito, eu acredito que seja mesmo sem conhecimento, não é? Sim, porque Muitas aquilo às das vezes não pessoas- se sabe o que é, são muitas coisas. Mas a declaração de início de atividade agora está muito mais intuitiva. E Eles são- mudaram o layout das E páginas. às vezes, até coisas da Segurança Social, se calhar que lido mais, ou até coisas dos miúdos, às vezes não se sabe bem, as coisas são tão idênticas, qual é que querem que se diga... Mas tem que se pedir ajuda, ou então tem que se ligar 2 e 3 vezes. Então, para quer tentar dizer que há um que é ficar no regime de IVA porque sim, e outro é que é por opção, é isso? Exatamente. Se nós colocarmos que, por exemplo, se nós ficarmos enquadrados no regime de IVA trimestral, porquê? Ou porque efetuamos exportações, ou porque metemos lá um volume de negócios maior do que aquele que está estipulado por lei, sempre que essas situações se deixem de verificar, nós podemos reverter a situação. Mas se independentemente disso, nós escolhemos dizendo assim, ok, eu quero ficar no regime de IVA porque sim, então aí
mesmo que baixe do limite que está previsto por lei, não é? Suba, se fature mais ou fature menos, não importa. Tem que ficar durante 5 anos no regime de IVA trimestral. Isto é como ao perdão. O E aí perdão não há é nada a 5 fazer. anos. Por isso Então é é que é como preciso é. ter atenção durante. Portanto, se a enquanto pessoa já experiência. fez isso antes por opção, agora tem que ficar lá aos 5 Agora anos, tem que mesmo ficar. abaixo. Pode ter faturado só 5.000 e continua no regime de E diga-me IVA. uma coisa, uma pessoa que fatura menos, o facto de entregar o IVA, não é? Sim. O que é que vai acontecer? A pessoa acaba por pagar mais do que aquela pessoa que não fatura? Não paga mais? Tem as Tem mais condições. obrigações, não é? Porque o IVA não pode ser visto como um custo. O valor, seja do serviço, seja do produto, é aquele. Simplesmente tem que acrescer o IVA. Portanto, o IVA não é um custo, é um imposto, que é pago pelo nosso cliente. Pois. Nos entrega o dinheiro a nós e nós entregamos ao dono, o Estado. Pois. Se a pessoa pensar assim, lá está, é quase a mesma coisa. A diferença é que vai ter que estar sempre a prestar contas, vamos assim Exatamente. dizer, não é? Exatamente. Pronto, acho que estamos. Então, Acho. cuidados para quem já tem atividade aberta. Falámos aqui para abrir. Exatamente. Declaração de alterações, que acabámos Sim. agora de dizer, cuidar, para quem já tem a declaração, para quem já tem o início da atividade feito e já está com a sua atividade aberta, não é? Verificar o ano passado qual foi o volume de faturação. Se ultrapassou, tem que fazer a declaração de alterações. Se não ultrapassou, não faz nada. Se estava no regime de IVA trimestral e não faturou mais dos 12.500 euros e quer mudar, pode mudar durante o mês de janeiro. Outro cuidado é que a Segurança Social, quem já estava a usufruir da Segurança Social da isenção, verificar quando é que termina o período de isenção. Pronto, era agora o que íamos falar aqui Exatamente. agora a seguir, era sobre a Segurança Social. Exatamente, a Segurança Porque, então, só para terminar, a declaração de alterações não é necessária, não é obrigatória de entregar em janeiro, mas quem quer fazer alguma alteração tem que entregar só em janeiro, é isso? Só em janeiro é que se podem fazer Pronto. as mudanças de regime. Portanto, Só se durante quiser o mês de fazer janeiro. mudança, só em janeiro. Se não tiver mudanças para fazer, não tem nada para Não entregar. tem nada para fazer, Pronto. mas é bom que faça quem ultrapassou, porque se não fizer, a autoridade tributária vai conseguir rastrear o volume de negócios. E por volta de abril, maio, vai receber um gentil e-mail dizendo que ultrapassou o limite previsto por lei no ano passado e vai ter que ficar enquadrado no regime de IVA trimestral. E há outra coisa que as pessoas também se esquecem, que o ano passado, em 2022, exatamente, o ano passado, em 2022, o limite era 12.500 euros. Mas se uma pessoa abriu atividade a meio do ano e faturou, por exemplo, 10.000, está abaixo de 12.500 euros, certo? Sim, Mas eu lembro-me dessa, explicou-nos que tinha a ver com a o número do anualização, mês. Sim, exatamente. ao Portanto, mês. Mensalmente, o valor médio é 1.042 euros, ou 1.044, por aí. Então, é só multiplicar, ou seja, 12.500 a dividir por 12, dá vezes 1.042 sim. ou 1.044, é assim uma coisa. É verificar essa média mensal e ver quanto é que faturou durante o tempo que teve a atividade aberta até ao final do ano. Se ultrapassou, mesmo que não chegue aos 12.500 euros, mas que a média mensal seja ultrapassada, em janeiro eu recomendo vivamente que entregue na mesma a declaração de alterações. Obviamente que não vai colocar os 6.000 ou 7 ou 8.000 euros, porque senão vai o sistema... Eu ainda não experimentei nenhum este ano, portanto vou verificar nos próximos Sim, dias sim. como é que vai ser, Claro. mas o ano passado, por esta altura, quando eu estava a fazer declarações de alterações, se eu colocasse um valor inferior a 12.500 euros, ele não me enquadrava no regime de IVA trimestral, então eu tinha que pôr 12.501 ou 12.502. E eu não optei por fazer isso, eu optei por contactar o meu cliente e colocar o volume de negócios atual e dizer, ok, quanto é que vais faturar este ano? São 30.000, então é 30.000 que eu vou colocar aqui. E não há problema nenhum, desde que seja superior a 12.500 euros, Já o sistema vai. vai ler e vai conseguir E enquadrar. já vai fazer. Não sei como é que está o programa este ano, ainda não porque fiz. ainda não fiz nenhum Claro, este ano, vou claro, fazer claro. agora nos próximos dias e também ainda estou a recuperar do ano novo, não é? E hoje faz aniversário que foi mãe, não tem nada que estar a fazer contas. Hoje não, então. hoje Está não. ocupada, Tia, Sim, dia ocupado. Exatamente, exatamente. Portanto, pronto, eu quero acreditar que o portal de ano para ano melhora um Melhora um bocadinho, não é? bocadinho. Porque haja paciência para a gente Sim. fazer as E coisas. então, temos que falar sobre Segurança Social, são 10 minutos. Ok, é rápido. Então, a isenção da Segurança Social, já nos tinha explicado no outro programa, que até há um ano de isenção, 12 meses. 12 meses, que a pessoa pode optar por ter ou não ter. Pode.
Pode optar. Em que Vantagens situações e é que- desvantagens. Exatamente, exato. exatamente. Se for Olha, vamos imaginar, o meu filho vai abrir agora atividade como independente. Vai Sem para pressão, trabalhar. André. André, é o André. Vai não já é? trabalhar. Sem pressão, André. Sem pressão, não. Mas vamos imaginar, um adolescente agora ou uma pessoa que nunca foi trabalhadora vai optar, Sim. vai iniciar agora a atividade. Sim. Não me parece nada inteligente da parte desta pessoa dizer que não. Ai, não, eu quero pagar a segurança social. Claro que não, vai ter que usufruir, faz muito bem. Mas vamos imaginar que é um estrangeiro que vem para o nosso país e precisa de mostrar perante o CEF que tem contribuições e que paga contribuições. Eu já tive muitos clientes que, por causa da manifestação de interesse, optam por prescindem do ano de isenção para mostrarem perante o CEF e perante o país e perante outras situações que eles é que sabem, não é? Que pagam já impostos em Portugal. E que querem estar cá. não é? Exatamente, exatamente. Então, muitos clientes prescindem do ano de isenção e começam logo a pagar a segurança social, mas isto são situações que acontecem muito esporadicamente e por razões muito específicas. A maior parte das pessoas goza esta isenção e acho que o deve fazer, porque é uma vantagem muito grande e é menos aquele imposto que se paga no início do negócio de alguém que está a começar de novo. Claro, claro. Para além das isenções que existem a nível fiscal, a nível da própria atividade em si, o facto de não pagarmos a segurança social durante um ano ajuda bastante os trabalhadores a canalizarem esse dinheiro que iriam pagar em impostos, por exemplo, a investirem no seu negócio, investirem no brand, crescerem, não é? para Sim. crescerem, etc. Portanto, eu acho que se nós temos direito a essa isenção, por que não gozá-la? Não existe razão para isso. É claro que se houver uma infelicidade de ficarmos doentes, de irmos por uma baixa, de sermos mães ou pais ou requeremos qualquer subsídio que venha da Segurança Social, Não há. não há, não é? Ou vamos para aquele que é o social, que é aquele para aquelas pessoas que, entre aspas, vivem no limiar da miséria, e isso é um tema muito suscetível de podermos discutir, que não é para aqui Sim. chamado, Sim. mas o social é para aquelas pessoas que não têm mesmo rendimentos nenhuns, não têm mesmo capacidade nenhuma. É quase preciso estar no limiar da miséria para podermos requerer Sim. o social. Não têm direito a qualquer tipo de contribuição, porque as Como não descontaram para a Segurança Social, também não vão agora usufruir de subsídios da Todos os subsídios Segurança que nós Social. recebemos são calculados em função dos nossos descontos, não é? Daquilo que nós contribuímos. Se nós, quanto mais contribuirmos, maior será um subsídio que nos é dado. Quanto menos a gente contribui, mais baixo será. Não sei se se recordam, quando houve aí a pandemia, logo no início, que o Estado deu aquela bonificação para trabalhadores independentes, daquele apoio para quem estava sem faturar, quando foi mesmo logo no início do Covid-19. E havia muitos trabalhadores independentes na altura que tinham aberto atividade nesse mesmo ano e que não receberam nada. Porquê? Porque não estavam a descontar. E depois, mais tarde, o Estado até veio a rever isso e vieram a ter direito na mesma, porque era extremamente injusto uma pessoa que está no seu direito de usar a isenção que tem direito e, por causa de não estar a descontar, viu-se também sem trabalho naquela altura e não tinha direito a subsídio e quem descontava quer dizer, tinha. E quem começou o trabalho, que se calhar acabou de investir as reservas todas E as que poupanças, tinha e as exatamente. poupanças todas Exato, e exatamente. foram situações muito problemáticas. Então, quem é que tem que pagar a Segurança Social? Esses que pagam, como é que é paga a Segurança Social? Então, a Segurança Social é entregue também numa declaração trimestralmente. Desde 2019 que o Código Contributivo dos Trabalhadores Independentes foi atualizado, graças a Deus, porque tínhamos um sistema muito injusto, que era por escalões. E imaginem, um escalão que ia de X a Y e tinha aquela contribuição. Tanto pagava uma pessoa que estava no início desse escalão como aquela que estava no fim. Ou seja, o valor da contribuição era igual para pessoas que tinham diferentes rendimentos. E agora não. Agora pagamos consoante aquilo que faturamos. E então a Segurança Social É uma entregue. percentagem. É uma percentagem e tem a ver com o nosso volume de negócios trimestral. Portanto, 3 em 3 meses entregamos uma declaração naquelas datas que eu referi há pouco e, com base no volume de negócios trimestral, se nós prestarmos serviços, 70% desse valor conta para calcular a contribuição da Segurança Social. Se vendermos produtos, é só 20% desse valor. Portanto, há aqui umas diferenças para produtos e para serviços. Serviços é 70%. 70% do rendimento trimestral. Se Sim. for produtos, é 20%. Depois apuramos a contribuição relevante média mensal. Isso é o quê? Ou seja, vou fazer um exemplo prático. 3.000 euros num trimestre, ok?
70% de 3.000 euros são 2.100 euros. 2.100 euros é a média. E agora dividimos por 3 meses para encontrarmos a média mensal. Dá 700 euros por mês. É aos 700 euros por mês que nós vamos multiplicar pela taxa de 21,4. Dá 147,60 por aí. Não tenho de cor. E é essa contribuição que vai pagar o trabalhador independente nos próximos 3 meses. Então, a Segurança Social... Todos os meses. Esse é o valor depois por mês. Exatamente. Entrega-se uma declaração trimestral em que 70% ou 20% contribui para o cálculo do imposto. Depois temos um valor que vai ser calculado. Dividido por 3. Que vai ser a nossa contribuição mensalmente. Ou seja, a declaração é entregue trimestralmente, o valor é pago mensalmente, sempre relativamente ao mês anterior. Nós andamos sempre a pagar a Segurança Social relativamente ao mês anterior. Ou seja, entregue este valor, é calculada a Segurança Social, agora vou pagar 3 meses para a frente. Exatamente. Se eu agora na próxima entregar outro valor, vai mudar a Segurança Social. Exatamente, é isso? Exatamente. Portanto, se tivermos um valor fixo, sabemos sempre com o que é que havemos de contar. Se por acaso o nosso valor não for fixo e for oscilante, a gente paga consoante aquilo que fatura. E quanto mais pagamos, quanto mais faturamos, mais pagamos. Se bem que existem valores mínimos e máximos para pagar. O valor mínimo é 20 euros e o valor máximo o ano passado estava fixado em 1.138 euros, que era 12 vezes o valor do IAS. Portanto, é sempre 12 vezes o valor do IAS. O que é que acontece com os pagamentos? É sempre até ao dia 20 de cada mês. Todos os meses nós temos que pagar a nossa Segurança Social relativamente ao mês anterior até ao dia 20. Que pode ser feito por débito direto ou não. Ou seja, E acha que há vantagens em ter o débito direto? Eu acho que sim. Primeiro porque não corremos o risco de nos esquecermos. Então e depois se muda? Se muda o valor? Então, é debitado automaticamente a Segurança Social... A Segurança Social sabe, o valor que é debitado é de acordo com a declaração que nós entregamos. Exatamente. É logo a Segurança Social. Mas a pessoa pode optar por não ter a Segurança Social a tirar? Pode optar, tem que ter o cuidado de ir buscar a guia, tirar a referência para pagamento e pagar até ao dia 20 de cada mês. Exatamente. Mas neste caso, realmente, assim já tendo o débito direto, já fica... Evitamos, pelo menos, não nos esquecermos de pagar a Segurança Social dentro do prazo, não é? Sim. Apesar de não haver coima, por enquanto. Não, e não é como outras coisas que às vezes se está a pagar a mais ou se está a pagar, sei lá, como o gás, como a eletricidade, que às vezes é... E fazem acertos, E fazem acertos e pagamos agora não. para aqui, pronto. Portanto, se calhar, não sei. Como é que a podem contactar, Ludmila? Porque eu acho que já perceberam que há muita coisa para saber. Bem, podem-me contactar... Pode falar aqui para esta câmera, Podem-me contactar pelas minhas redes sociais. Tenho o meu canal de YouTube que tento sempre, dentro do possível, meter o máximo de conteúdo que eu posso dentro do tempo que eu tenho. Temos sempre as nossas redes atualizadas. O meu site também tem informação atualizada. Subscrevam o canal. Subscrevam também a nossa newsletter mensal. E pronto, eu estou aqui para vos ajudar neste início de ano fiscal a evitar os erros e a terem uma boa situação fiscal financeira atualizada e dentro da lei, digamos assim. Descansar. Maravilha, dentro da lei, descansados. Obrigada, Ludmila. Obrigada. Vem aqui salvar muita gente. Exatamente. Espero bem que sim. Entrem em contacto, sigam. E respirem, que isto é tudo muito bom. Respirem. É que até eu fiquei... Com isto com emoção. Eu até acho que... Vivam isto com emoção. Eu acho, eu pareceu quando fui à Isla Mágica, foi o que eu estava... meu Deus, e não tenho nada para entregar, está tudo bem. Está tudo bem. Okay. Foi um gosto. Obrigada. Muito obrigada. Olha, mais uma vez, parabéns por este dia. Obrigada. Está bem? Obrigada. E, olha, Deus, muito obrigado pela sua companhia e eu espero que este programa tenha ajudado. Eu acho que ajudou. Agora, se precisa de ver ou rever, já sabe, tem o nosso canal do YouTube para ver ou rever e, por favor, faça-nos um favor, partilhe isto com quem precisa, diga aos seus amigos, dê a dica. Sim, tem de Sim. ser Isto é para partilhado, homens também, é para quem tiver empresa, trabalhador independente. Contamos consigo no próximo programa, pelas 15 horas, e já sabe que este é um programa de segunda a sexta-feira e algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir, subscreva o canal no YouTube. E portem-se bem, não fujam ao fisco. Tchau.